E aí, gente, como vocês estão? Vamos lá. Ah, nervosismo. Fingir que os irmãos é tudo melancia, que ninguém tá aqui, tá todo mundo virado de costas. Mentira. É, eu vou pedir pra vocês abrir a Bíblia, suas Bíblias, livro de Mateus. Mateus 7. Mateus 7. Amém. Ah, é, ok, a gente tá. Deixa eu esperar um pouquinho o pessoal abrir. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ah, vamos lá. Mateus 7. Mateus 7. É, ok. Quando eu vi que eu estava com a oportunidade, né, com a honra de trazer a palavra, eu fico nervoso. Eu já fico nervoso para dar aula no Growing, porque no Growing com o pessoal, por mais que eu esteja mais habituado com eles, é uma grande responsabilidade, né? A própria Bíblia diz que é melhor que alguém que ensina errado prenda a pedra no pescoço e se jogue no rio do que fazer um pequenino tropeçar. Então, né, é uma grande responsabilidade. É, E eu confesso pra vocês, eu estava até brincando com a Geisa um tempo atrás, porque eu não sou nada fã de canela, gente. Nada, nada. Quando eu era adolescente, eu mentia pra tia da escola. Eu falava: "Tia, se tiver canela na comida, você não me dá que eu sou alérgico". Pra vocês terem ideia. Mas vamos ao que interessa. Quando eu tive essa responsabilidade, a gente faz a pesquisa pra saber, eh, é claro que a gente não vai ministrar aqui sobre canela ou pauzinho, né, mas o que ela representa, né. O significado por trás, né, da unção desse ingrediente do óleo da unção, né. E nas minhas pesquisas, uma coisa que me saltou a atenção na parte sobre a canela é o seguinte, tem algumas versões que aparece como cinamomo aromático. Cinamomo é o nome da família, canela é o várias árvores, então cinamomo é o nome científico da família, né. E uma coisa que essas árvores eram, famosas, né, que era notável nelas, era retidão. Por quê? Porque os a gente falou da acácia, e a acácia é um exemplo contrário disso, não que a acácia não seja reta, mas falou que eles nasciam muitas vezes com os galhos retorcidos, né, e eram duros. A canela, ela é um galho reto. Eu digo reto, não quer dizer que todos os galhos crescem para cima, mas a direção que eles tomam, então eles vão naquela direção. O galho vai reto, ele não vai se contorcendo, né. E é sobre isso que eu vou falar hoje, retidão. Eh, primeiro, a gente sempre faz aquela pesquisa sobre o que significa a palavra pra gente vir aqui e não falar baboseira, né. Retidão, segundo o dicionário, é assim: qualidade de seguir sem desvios a direção indicada. Só nisso eu já fiquei ai meu Deus. Retidão é uma quali aqui, retidão é uma qualidade muito presente na Bíblia. Tem muitos versículos que falam sobre retidão, usam essa palavra, e tem dezenas de outros versículos que falam sobre esse conceito, né, aquilo que é seguir uma direção sem desvios. E outra palavra que tá sempre, quer dizer, a maioria das vezes está muito ligada a isso, é virtude. Não sei se vocês sabiam, mas quando a gente pensa: "Ah, uma pessoa cheia de virtude", ou quando fala: "Ah, essa pessoa tem várias virtudes", isso tá errado. Virtude a gente confunde com qualidade, mas virtude é uma vontade constante de fazer o bem. Isso é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem uma constância em fazer o bem. Eu anotei aqui, importante falar. Só em Provérbios a gente encontra diversas vezes que fala sobre essa questão de virtude e de retidão. Provérbios é aquela coisa, a gente lê e a gente se identifica muito com o tolo, né.
Mas o que que isso tem a ver com Mateus 7? Vamos lá, a gente vai ler a parte do 21 até o 23 por enquanto. Vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? E lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É, Vamos fechar os nossos olhos rapidinho. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, Jesus. Eu oro, Senhor, eu sei que é uma grande responsabilidade, Senhor, mas como foi falado, Senhor, que nenhuma palavra venha sair da minha boca que não venha ser direcionada por Ti, que não venha ser proveitoso, Senhor, pro crescimento, Senhor, dos meus irmãos. E em nome do Senhor Jesus, Pai, como foi dito já, que nosso coração venha a ser um terreno fértil, Senhor, que nossas vidas venham a ser um terreno fértil, Jesus. Não deixa com que nenhuma distração, Senhor, nenhuma preocupação, Senhor, lá fora, que todo sono venha cair por terra, Pai, que tudo aquilo que não provém de Ti venha cair por terra, que tenta roubar a Tua palavra, Jesus. Amém. Só um pouco de contexto. Essa Jesus está falando sobre o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né? Desde o capítulo 5, Jesus vem falando do Sermão do Monte. E nessa parte, Mateus 7, do 21 em diante, Jesus está começando o final do Sermão do Monte. Então ele está literalmente fechando o sermão. É aquela coisa de encerramento, né? E aí ele já falou sobre adultério, ele já falou sobre julgamento, ele já falou sobre vingança, ele já falou sobre oração, ele já falou sobre juramento, já falou sobre dezenas de assuntos e várias lições, vários direcionamentos, né? E aí ele vem: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra lá no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Basicamente Jesus está falando: eu dei o direcionamento sobre todos esses assuntos, sobre divórcio, o que eu e meu pai pensamos sobre divórcio, o que a gente pensa sobre oração, sobre perdão, sobre vingança. Agora, se vocês querem entrar no reino do céu, quem entra no reino do céu? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus, ele tá literalmente falando: essa aqui é a direção que vocês têm que seguir. Entre todos esses assuntos, entre todas essas situações que vocês podem passar na vida de vocês, essas direções que você tem que seguir. Perdão, gente. Só deixa eu beber um pouco. Tá? O frio é calor, é frio, é calor, é frio, e aí a gente acaba ficando como? Então, essa prática que Jesus está fazendo aqui é uma coisa que Deus faz durante vários momentos da Bíblia. Em vários momentos da Bíblia, Deus faz isso. É para você ir para tal lugar, é para você fazer tal coisa, então faz. Foi assim com Noé. Uma coisa que o Alex Godoy falou quando ele ministrou. Alex Godoy. Ainda não chegou a sua vez, irmão. O Alex Godoy falou quando ele ministrou e que eu guardei para mim, Deus ele não desperdiça nada, né? Não tem desperdício. E até na questão da Bíblia, assim, das palavras. E a gente pode ver isso quando, nos últimos versículos da Bíblia, João fala lá que ai de quem tirasse uma vírgula ou colocasse um ponto, porque todas as coisas que aconteceram na Bíblia, todas essas consequências e maldições cairiam sobre essa pessoa. Então você vê como, como Deus tem zelo sobre aquilo que ele está falando, e como tudo aquilo que ele está falando é precioso, né? Aleluia por isso. E essa prática, que nem eu falei, de dar um direcionamento e falar para seguir, é uma coisa que a gente vê durante toda a Bíblia. Deus falou com Noé, e Deus ele não falou só para Noé.
constrói um grande barco e eu vou salvar sua família. Deus deu centímetros e centímetros e tábuas e direções e tudo isso para Noé. Noé não foi só obediente porque ele construiu a arca, ele foi obediente porque ele fez tudo, tudo, tudo de acordo com o que Deus falou. A gente pode ver isso também no livro de Josué, quer dizer, com Josué, quando eles vão cercar Jericó, Deus fala: vocês vão lá, durante 6 dias vocês rodeiam uma vez, e no 7º dia vocês rodeiam 7 vezes, e não só faz isso, não só a quantidade e o período Deus falou, mas Deus também falou a posição, né? 7 sacerdotes vão carregando um chifre de carneiro na frente. Então, Deus deu esse direcionamento e Josué e o povo eles foram obedientes, não só porque eles foram lá e rodearam a cidade, mas porque eles fizeram de acordo com aquilo que Deus tinha falado. No Novo Testamento também tem Ananias, né? Deus fala para Ananias ir até Paulo. E é uma coisa interessante que Deus fala até a rua onde Judas morava, que era a casa em que Paulo estava. Deus fala a rua. Vai até a rua direita e lá na casa de Judas tem um cara que é de Tarso, que é Paulo. E aí a gente só conhece a história, né? Ananias falou as coisas lá, mas no final ele obedeceu. Então, todos esses homens de Deus, eles foram obedientes não só em ir lá e fazer aquilo que Deus tinha falado, mas para fazer tintim por tintim aquilo que Deus tinha falado, né? Como eu falei, retidão é a capacidade de seguir uma direção sem desvios. E uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem constância em fazer o bem. Amém. Agora vamos voltar aqui para o texto. Nesse versículo 23, muitas vezes eu li essa parte, nunca conheci vocês, e eu não sei vocês, mas é uma oração que eu faço para mim. Eu não quero chegar lá no céu e, tipo, nunca conheci vocês, aparta-te de mim. E eu ficava chorando, meu Deus do céu, toda vez que a gente peca, a gente pede perdão a gente, Deus, eu não quero ser desconhecido por você, isso, né? A gente acha que, eu achava, né, eu vou falar por mim, eu achava que era em questão de oração, tempo de oração, quebrantamento, tudo isso, tudo que pode envolver essa parte de intimidade. Não que não seja isso, mas não é só isso. Jesus ele tá falando: nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí a gente pensa, Jesus ele diz que quem entrará no céu é todo aquele que faz a vontade do Pai. E depois ele fala, quando o pessoal vai lá e fala, a gente fez milagre, a gente pregou, a gente fez todas as coisas, Jesus diz, nunca os conheci. Jesus não diz, Jesus não falou, quem vai entrar no céu? Quem fica, sei lá, orando 24 horas por dia, não que isso seja errado. Mas ele diz, quem vai entrar no céu? Aquele que faz a vontade do meu Pai. E depois ele fala pro pessoal que fez milagres, fez maravilhas, fala, nunca os conheci. E aí eu tava lendo isso e caramba, é uma coisa que eu nunca tinha percebido. Jesus ele faz uma ligação aqui entre conhecer, ser conhecido, conhecer a Deus e ser conhecido por ele, é totalmente ligado a fazer a vontade dele. Obedecer a ele. E eu anotei aqui, bem grande, ó, para ninguém falar que isso é doideira da minha cabeça. Brincadeira. Mas eu anotei de verdade. João 14, 21, do 21 até o 24, fala assim. Vocês podem colocar aí, por favor? João 14. João 14. Amém. Aí. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem
que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai e meu Pai o amará. Viveremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Amém? Então, que nem a gente pôde perceber aqui, Jesus ele está falando que a gente leu João 14, aquele que não ama a Deus é aquele que não guarda a palavra dele. Aquele que, como diz, a gente pode deduzir aqui por Mateus 7, aquele que não conhece a Deus, não é conhecido por ele, é aquele que não faz a vontade dele. Se Jesus fala: afasta-se de mim, vocês que praticam mal, nunca os conheci, então é porque quem conhece não pratica o mal. Né? Um exemplo disso, de que muitas vezes a gente pode fazer as coisas para Deus e não viver com Deus, é Balaão. Balaão no livro de Números, só deixa eu confirmar aqui, é Números. Balaão no livro de Números, ele é um profeta. E esse profeta, ele é chamado por Balaque, que é um rei, para amaldiçoar o povo de Israel. E ele vai. E nesse percurso, Deus usa aquela famosa passagem que Deus usa a jumenta. A jumenta falou. Aí a gente pensa, se Deus usou até a jumenta, quem dirá não usar a gente? E aí Deus usa uma jumenta para falar com Balaão. Fala, para aí, não vai até Balaque. Balaão bate na jumenta e continua. E aí a gente conhece a história que Balaão ele abre a boca para amaldiçoar o povo de Israel e ele só abençoa. Ele não consegue amaldiçoar. Por mais que ele tenha se esforçado para profetizar, vamos dizer assim, não era profetizar essas maldições contra o povo de Israel, Deus não deixou. Então a gente vê um exemplo de uma pessoa que fez uma coisa em nome de Deus, só que para agradar homens, que era Balaque. Ou, na verdade, Balaão ele tinha pegado o dom que Deus colocou sobre a vida dele e tornado para benefício próprio, né? Balaque ele contratou, subornou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E aí Deus não deixou. Uma coisa interessante é que tudo aquilo que Balaão falou quando ele foi amaldiçoar se concretizou. Todas as profecias que Balaão falou deram certo. Tem uma passagem que fala que o profeta ele é provado pelo cumprimento das profecias. Então Balaão era um profeta. Só que o resultado do tipo de vida dele fez ele ser morto pelo povo de Israel. Morto, Deus usou o povo de Israel para matar aquele profeta porque ele tinha deturpado o dom que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E aí é uma pessoa que tinha um caminho e deturpou aquele caminho. E nem eu falei, retidão e virtude. Retidão é você seguir uma direção sem desvios. E virtude é você ser constante em fazer o bem. Então a gente vê uma pessoa que não foi nada disso, apesar dos dons que Deus tinha colocado na vida dele, né? Jesus fala nesse João 14: aquele que tem o meu mandamento e os guarda, aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Não tem como a gente viver uma vida de retidão se a gente não guardar os mandamentos de Jesus, né? A gente sabe que muitas vezes existem pessoas de outras religiões, pessoas com outras ideologias de vida que muitas vezes são boas pessoas. Mas a gente sabe que atitudes muitas vezes não refletem aquilo que está no coração, né? A gente sabe que a gente pode muito bem fazer o bem por benefício próprio, né? Que eu digo. Então, eu posso muito bem ir ajudar as pessoas, sei lá, as pessoas necessitadas, mas não por amor a elas, mas para que meu nome
seja exaltado, né? Para que o meu ego seja palpado. Ah, como ele ajuda as pessoas. Nossa, como ele é benevolente, bonzinho, exato. Não tem como nós vivermos uma vida digna, reta e virtuosa se não guardarmos as palavras e ensinamentos de Deus, Jesus. Andar com retidão e virtude é andar com Jesus. Aleluia. Em Mateus 7, 24, seguindo, que nem eu falei, Jesus ele está terminando o Sermão da Montanha, e aí nesse 24 ele começa assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí volta naquela parte que eu falei. Às vezes a gente lê um texto e aí a gente pega esse texto, por exemplo, que nem eu disse, né? Nunca os conheci. Aí a gente pensa que conhecer a Deus é como conhecer outra pessoa que a gente gasta tempo falando, e às vezes a gente acha que a gente conhece fulano. Aqui também. Deus me confrontou porque muitas vezes eu oro, Deus, eu quero construir minha vida quero construir minha casa, principalmente agora que eu tô casado, então eu quero que a minha casa esteja sobre a rocha que é Jesus. Mas Jesus ele tá falando aqui que aquele que construiu a casa sobre a rocha não foi aquele que somente gastou tempo de oração, somente leu a palavra, mas aquele que verdadeiramente leu e, e obedeceu. Aqui Jesus ele tá falando que aquele que guardou os mandamentos é o que construiu a casa na rocha. E ele fala que aquele que não construiu a casa na rocha, que construiu a casa na areia, não foi aquele que não ouviu os mandamentos, foi aquele que ouviu e não fez. Uma coisa que Deus tem me ensinado, Deus tem batido e rebatido em mim, é uma frase que eu ouvi num podcast de uma pastora e ela falou assim: obediência tardia é desobediência. E aí eu fiquei pensando, se Noé tivesse demorado para construir a arca, tinha ido todo mundo de raça para cima. Se Josué tivesse demorado para cercar os Jericó e ir lá fazer as coisas, quem sabe teria acontecido. Ananias mesmo, se ele tivesse demorado muito tempo, Paulo já estava sem comer e sem beber há 3 dias. Depois que ele ficou cego, Paulo não comeu nem bebeu, ficou em jejum e oração. Durante 3 dias. Obediência tardia é desobediência. É a gente seguir uma direção, mas fazer um desvio, um grande desvio. Deus tem me confrontado que muitas vezes a gente é que nem aquelas crianças que ouvem ouvem uma tarefa e fazem do nosso jeito, sabe? Tipo, mãe, a minha mãe, acontecia muito isso. Minha mãe falava, lava a louça. Foi lavar a louça. Aí eu vejo que tinha as panelas, fazia o quê? Não quero lavar as panelas. Eu encho a panela de água, tá com detergente, coloco debaixo da pia às vezes, ou deixava em cima da pia. Falava, nossa mãe, eu esfreguei, tava tudo engordurado, não consegui tirar. Minha mãe me olhava, ela sabia que eu tinha lavado a louça, mas eu não tinha feito do jeito que ela falou pra fazer. Muitas vezes a gente é que nem essas crianças, né? Que Deus fala uma coisa pra gente e a gente fica. Deus fala, vai nessa direção. E a gente vai naquela direção, mas a gente dá uma volta. A gente fica dando essa volta aqui assim. Em vez de ir lá e fazer o que Deus falou logo. Porque se você for parar pra ver, nenhuma das direções que Deus deu foi para que o povo perecesse. Mas foi para que eles evoluíssem. Foi para que, mesmo às vezes em meio à dor, em meio ao sofrimento, tipo Ananias. Ananias sabia quem era Paulo. Ananias não sabia o que Deus tinha feito na vida de Paulo.
mas ele sabia quem era Paulo. Paulo era perseguidor. E aí ele foi mesmo contrariado. Um exemplo também disso é Jonas. Jonas é o máximo exemplo, né? Que eu, às vezes, eu me identifico muito com Jonas. E Deus fala para fazer alguma coisa, e a gente fica, meu Deus do céu, vai me dar maior trabalho. Vai ser muito difícil. Ou que nem Jonas, né? Jonas, ele fugiu dos ninivitas, né? Não porque era difícil, mas porque ele sabia que é um povo ruim. E aí que nem eu falei, a gente tem uma direção de Deus e a gente vai para outro caminho. Em vez da gente seguir esse caminho reto, constante, em fazer o bem, virtuoso e com retidão, a gente faz o nosso jeito. Nessa passagem de Mateus 7:24, Jesus está falando que aquele que construiu a casa sobre a rocha e veio a tempestade, veio a água, veio todas essas coisas, era aquele que ouviu e obedeceu. Aleluia. E que a gente agora a gente possa ser esse homem de verdade, né? Não só construir nossa casa na rocha, mas saber o que é construir a casa na rocha. Saber que construir a casa na rocha é viver uma vida de obediência a Deus. Viver uma vida de sacrifício, né? Êxodo 30, não precisa abrir, mas Êxodo 30 é onde aparece o tintim por tintim de como fazer o óleo da unção, né? E é interessante porque Deus, que nem eu falei, em vários momentos da Bíblia, Deus ele dá direções claras e milimétricas pro povo. Então, em Êxodo 30, Deus está dando, ali na parte que fala do óleo da unção, Deus começa falando como fazer o altar. Perdão. Deus começa falando como vai fazer o altar. E, novamente, ele dá direção de centímetros. Ele não fala, constrói uma caixa de madeira aí, usa essa madeira, ou constrói uma caixa de madeira aí, que depois eu vou vir e vou abençoar. Não, ele fala, vai ser desse tamanho, dessa forma. E um exemplo enorme disso é quando Deus começa a dar essas instruções do tabernáculo, né? Muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e aí começa a gente, Deus, fazendo o povo de Israel andar no deserto para tirar o Egito deles, aí começa tutorial de construção de tabernáculo. E a gente, meu Deus do céu, que chatice. Eu confesso que às vezes eu pulava essas partes, assim, que nem a gente começa a ler e aparece lá, genealogia de Jesus. Mas aí é aquela coisa, eu tava lendo Mateus 15 mesmo, e ele fala sobre que quem entende e guarda a palavra de Deus é como um escriba, que um é como um escriba do reino dos céus, um chefe de família que tira coisas novas e velhas de um tesouro. E o escriba, não sei se vocês sabem, eu achava que era como aquele tiozinho que fica na borda do tribunal, assim, que acontece o que o juiz tá falando lá, não tá falando, ele fica lá digitando. Mas não, o escriba é uma pessoa que não só sabe o que está escrito, mas que conhece o significado das palavras. Sabe não só aquilo que está sendo dito, mas o contexto e o conceito que está querendo dizer, né? Que nem eu falei, a gente lê retidão, mas aí a gente esquece de... É uma coisa que Deus tem ensinado, assim, em verdadeiramente estudar a palavra dele com afinco, né? De saber aquilo que está sendo dito e não só, Jesus falou, mas por que Jesus falou e o que isso significa de verdade. Então, Mateus 15, ele fala que essa pessoa que entende e guarda a palavra de Deus é como esse escriba que tem um tesouro e ele tira coisas novas e coisas velhas. E o que eu fiquei, coisas novas e coisas velhas. Às vezes a gente lê isso, aí a gente pensa, é como um vinho novo, é como odre velho, odre novo, vinho novo, odres velhos, e a gente pensa que as coisas velhas, tira as coisas velhas e coloca as coisas novas. Mas ele tá falando, é um tesouro, e esse escriba tira coisas velhas e novas. São coisas que nem eu falei, antes eu lia Mateus 7 com entendimento. E era a revelação que
Deus tinha me dado para aquele momento, era aquilo que eu precisava aprender. Essas eram as coisas velhas. E agora que eu releio, e por isso é importante a gente ler a Bíblia todo dia, né? Porque Deus vai revelando as coisas novas. Todas as coisas estão guardadas no tesouro, né? É aquilo, a gente se apegar e guardar a palavra, não é a gente só aprender coisas novas e jogar fora as coisas que a gente já aprendeu. Ninguém aprende a fazer multiplicação antes de aprender adição, né? Vamos continuar. E aí, Deus ele tá falando em Êxodo o tutorial lá de como construir o altar. E depois ele começa falando como construir, como fazer o óleo da unção. E aí ele fala os ingredientes, mas ele também fala a gramatura, né, de como fazer. E eu imagino, Deus ele fala, disso aqui são 6 quilos, depois são 3 quilos. E é disso, disso, disso. E tem que fazer dessa forma, e tem que moer, tem que torrar, e todas essas coisas assim. E aí eu vejo, tipo, todas essas instruções que muitas vezes pra gente parece difícil, também é Deus ensinando uma coisa pra nós. É, um, é aquela coisa, uma prova, é um teste. Porque, que nem eu falei, Deus faz isso em vários momentos da Bíblia, em vários momentos, até da nossa história. Quem aqui não pode dizer que Deus mandou ir lá e falar com tal fulano, falar tal coisa para tal fulano? Deus deu uma ordem para sair da zona de conforto e muitas vezes a gente fica bambiando, né? Mas até isso, até essas instruções que para nós parece ser difícil, parece ser milimétrico, que nem eu falei, parece ser tedioso, é Deus provando a obediência do povo. Porque, que nem eu falei, Noé ele poderia ter construído uma arca, mas se não fosse o tamanho que Deus tinha falado, sabe-se lá o que teria acontecido. Josué poderia ter pego o povo e falado: vamos rodear aqui, e aí no último dia, no 7º dia, já dá 6 voltas, tá bom. Deus não teria, às vezes a muralha não teria caído. Por quê? Porque ele foi desobediente. Ele fez, mas ele fez metade. Até as instruções que Deus dá, Deus dá é ele provando a nossa obediência, né? Uma coisa que a gente vê é quando Jesus ele entra no templo e ele começa a virar as mesas, o povo que estava vendendo as coisas lá não estava vendendo coisas, vamos dizer, que não fazem parte do templo. Então eles estavam vendendo carneiro, pombo, estavam vendendo as coisas que normalmente uma pessoa leva para fazer a oferta. Só que o direcionamento de Deus era: você guarda, escolhe um carneiro, você cuida dele na sua casa, você alimenta ele, cuida dele dentro de casa, e aí você leva para fazer o sacrifício. Por quê? Porque aquilo tinha que custar algo. Não era um carneiro desconhecido que a gente achou, não era uma coisa, tipo, não era uma moeda que nos sobrava. Era aquela última moedinha. Então, Jesus foi lá e virou as coisas, não foi só porque o povo tinha transformado o templo em um comércio, mas é porque eles estavam facilitando algo que era para ser custoso. Eles estavam facilitando algo que era para ser difícil. Aqui em Êxodo 30, Deus está provando a obediência do povo em seguir tintim por tintim aquilo que ele tinha falado. Muitas vezes a gente vai no açougue e a gente pede 100 gramas de, sei lá, 500 gramas de salsicha, e ele coloca 680 e a gente fala: é 500, tá legal. Imagina se fosse assim com Deus. Se a gente, claro que a gente não vai ficar pedindo pro moço cortar a salsicha no meio para dar 500 gramas certinho. Meu pai pede, eu já vi, gente. A Letícia é assim também. Ela pede: eu quero 1 quilo de tal coisa. Cara, 1,2 kg. Ela: eu quero 1 quilo, moço. É. Brincadeira, gente. Mas muitas vezes a gente quer fazer isso com Deus. Deus pede pra gente fazer tal coisa, tipo, que nem
Deus tinha falado para eles fazerem o óleo com determinados ingredientes, determinadas quantidades. E isso era Deus provando a obediência deles. E nem eu falei, retidão é a capacidade de ouvir uma ordem, ter uma direção e seguir essa direção sem desvios. Virtude é você ser constante em fazer alguma coisa. Deus estava provando a retidão e a virtude deles. Aleluia. É interessante que nem eu falei, Deus ele coloca dá essas instruções e como ele não faz isso para o nosso mal, muitas vezes, por mais que nos doa fazer algo, né, é para o nosso crescimento, né, a gente entende que Deus deixa a gente passar por determinadas situações para que a gente cresça, né. Pai corrige o filho que ama, e correção nem sempre é bom, nem sempre é gostoso, né, vamos dizer assim. Eu não gostava quando meu pai me batia. Eu não gostava quando meu pai puxava minha orelha. Mas aí eu aprendi que eu não devia passar por debaixo das cadeiras durante o culto. E, gente, às vezes eu tava teve a confraternização, abrindo parênteses aqui, né, teve a confraternização e aí eu via as nem eram as crianças, pra vocês terem uma ideia, eram os adolescentes, fazendo bagunça e eu: "Meu Deus do céu, dai-me graça e tal". E aí Deus: "Pô, era pior, irmão, você subia no muro da igreja". É. Exato, não subia sozinho, era uma gangue. Era uma gangue, exato. Formação de quadrilha. Voltando. Aí Deus, que nem eu falei, Deus dá esses direcionamentos difíceis, mas por quê? Porque era para fazer um óleo que era algo tão puro, algo tão bom, que qualquer coisa que fosse tocada por esse óleo não se tornava sã, se tornava santíssimo. Santíssimo. Qualquer coisa que era tocada por esse óleo. E aí você vê a seriedade que Deus dá para essa situação, que ele fala: se alguém fizer alguma coisa parecida, ou alguém pegar esse óleo e falar, nossa, é muito cheiroso e tal, vou passar no meu cabelo, essa pessoa era expulsa do povo de Israel. Era eliminada do meio do povo. E a gente sabe que o povo de Israel, tudo que eles têm é uns aos outros. Muitas vezes eles não tinham terreno, propriedades, essas coisas assim, né? Tudo que eles tinham, a riqueza deles, até porque eles são chamados do povo do livro, né? A riqueza deles é a história de Israel. É como se a gente deixasse. É claro que a gente não é tão patriota quanto eles, né? Mas é como se, tipo, a gente deixasse de ser brasileiro. Agora, se vira, ninguém quer ter mais algo contigo, a gente vai te tratar como a gente trata os inimigos do nosso povo. E aí você vê a seriedade que Deus dá pra isso, né? E que nem eu falei, virtude é seguir essa. Vocês vão sair falando, virtude é o quê? É uma direção e se. Brincadeira. Mas virtude é ter essa direção e seguir. Então, Deus estava provando a obediência do povo. A gente teve bons exemplos. Então, o povo de Israel, durante vários anos, eles obedeceram a Deus e Deus fez eles conquistarem toda aquela parte de Canaã, a terra prometida. Mas a gente teve maus exemplos, que foi Balaão, que nem eu falei, pegou o dom que Deus deu e perverteu. Ele pegou a unção que Deus derramou sobre ele e usou para benefício próprio. E aí, que nem eu falei, por que Deus muitas vezes dá essas direções que parecem ser difíceis ou algo que parece ser doloroso para nós, custoso, né? Tipo, eu vou ter que. Muitas vezes não é algo que a gente vai ter que abrir mão, mas algo que é desconfortável pra gente, né? Então eu vou ter que sair da zona de conforto ou, sei lá, vou ter que pedir ajuda. Vou ter que baixar um pouco a cabeça, abrir mão do meu ego. A gente lê a Bíblia e a gente, novamente, outra passagem que a gente pega o texto e ignora o que está falando, e é aquela passagem que diz: os humilhados serão exaltados. Totalmente errado. O que a Bíblia fala é: os que se humilham serão exaltados. Não é os que são humilhados pelos outros, mas é os que se fazem menor que os outros serão exaltados.
E aí, só que se fazer melhor que alguém não é nada fácil, né? Obedecer a Deus não é fácil. A única pessoa que Deus deu 2 passos, 2 direções fáceis para conquistar tudo foi o diabo. O diabo falou para Jesus: "Se ajoelha e me adora que você vai ter tudo". Jesus ele falou, no mesmo capítulo de Mateus 7: "Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que passam por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram". Eh, por muito tempo na minha vida, eh, a gente já vê várias outras pessoas falando isso também, mas eu cresci dentro da igreja, né. Eu cresci dentro da igreja. E eu cansado de falar já para os jovens, para os adolescentes, que eu considero que eu me converti de verdade quando eu tinha 17. E por muito tempo eu, mesmo conhecendo aquilo que Deus falava, eu via, mas eu não guardava. Então, para mim era muito difícil fazer isso. Era muito difícil eu me abster de tantas coisas que o mundo poderia me dar por amor a Deus. É claro que, gente, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, eu nunca fui pra balada e foi só pela misericórdia de Deus, né? Porque a gente conhece muitas outras pessoas que cresceram na igreja e hoje estão perdidas. Não porque não ouviram a direção, mas porque ouviram as palavras e consideraram que era muito difícil. Ou que às vezes não era bom, não era gostoso. Mas que nem eu falei, a única pessoa que deu instruções fáceis de se cumprir e prometeu um tesouro no final do arco-íris foi o diabo. Jesus ele falou: "É duro, é desconfortável, é difícil me seguir". Até por isso que ele fala: "Toma sua cruz e siga-me". A cruz não era algo fácil, não era algo leve, mas a gente vê a graça de Deus, a graça, a misericórdia que Deus tem com a gente, porque a gente olha para toda a história, não sei vocês, mas Paulo mesmo fala, né, na verdade, nas cartas de Paulo fala, eu não vou falar agora a carta porque eu não me lembro, mas fala: "O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero, mal que eu não quero, esse acabo cometendo". Essa é a nossa qualidade, a nossa capacidade de seguir algo reto é fazer tudo errado, é pensar no objetivo e agir totalmente contrário. Mas Jesus ele fala no mesmo capítulo de João 14, que Jesus está falando: "Se vocês guardar aquele que guarda a minha palavra é aquele que me ama". Jesus ele fala assim, no 14:26: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu os disse. Eu vou, mas eu volto". Jesus ele falou: "Aquele que guarda a palavra é aquele que ama". Ele sabia que pra gente que é pecador, pra gente que é tão inconsistente, né, tanta falta de persistência em fazer algo bom, que ele fala, até por isso que Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Tem algumas versões que falam ajudador. Por quê? Porque se a gente conseguisse fazer as coisas sozinho, então, mais interessante é que ele fala que ele não só vai vir e encher vocês. Ai, que susto, gente. Caiu ali. Ele só não vai vir e encher vocês e capacitar vocês para fazer as coisas. Jesus ele tá falando: "Quem me ama é quem?
guarda as minhas palavras. Então ele fala, o Consolador, Espírito Santo, ele vai vir e ele vai fazer o quê? Fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse e ensinará a vocês todas as coisas. Aleluia! Porque se quem ama de Jesus e quem ama a Deus é quem guarda as palavras, então o Espírito Santo nos ajuda, é responsável por nos ajudar a amar Jesus do jeito que ele deseja ser amado. Aleluia por isso. Mas uma coisa que me deixa. Eu estava escrevendo essa ministração e eu comecei a chorar. Foi: Deus é tão bom com a gente, tão bom, que ele ainda falou: não fiquem com o coração angustiado, porque eu entrego a paz, não a paz, a minha paz, não a paz que o mundo lhes dá. A paz que o mundo dá muitas vezes é a gente tem a carteira cheia, ou a gente tem um trabalho que nos sustenta, a gente tem bons relacionamentos. Essa é a paz que o mundo nos dá. Mas a gente sabe que essas coisas se vão. Essas coisas. Uma coisa que o Mael falou e quando ele ministrou e eu achei muito forte é para a empresa, muitas vezes, não só para a empresa, mas para outras pessoas, a gente é só mais uma amizade, só mais um funcionário, só mais um. Todas essas coisas são passageiras, todas essas coisas de paz são passageiras. Mas Jesus fala: a minha paz é maior do que tudo isso. A paz que eu lhes dou não depende da gente fazer todas as coisas bem. Até porque a gente faz tudo errado. A paz que Deus nos dá não é a paz de tá tudo correndo bem no meu plano de carreira. Mas é saber que mesmo que as coisas estejam difíceis, Deus é o Deus que nos sustenta. Que nem a gente estava falando, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro. Mas a gente esquece às vezes que Deus, o mesmo Deus dos montes é o Deus dos vales. O mesmo Deus que nos ajuda a passar pelo vale da sombra da morte é o que nos leva ao lugar alto. Mesmo Deus que mesmo Deus que estica a mão pra gente quando a gente está perdido, é o Deus que quando a gente está andando, ele continua segurando a nossa mão. Porque Deus sabe, se a gente fosse reto, se a gente fosse virtuoso com as nossas próprias capacidades, a gente pisaria em cima das outras pessoas. Curvem suas cabeças. Deus Pai, eu oro, Jesus, e eu apresento a Ti, Senhor, as nossas vidas aqui, Pai. Senhor, essa foi a Tua palavra, Senhor, a revelação que, como a gente aprendeu, Senhor, que o Senhor tem para nós hoje, Deus. Senhor Jesus, eu oro, Pai, e eu peço a Ti, Senhor. O Senhor tem nos chamado, Deus, a um tempo de maturidade, Senhor. O Senhor tem nos chamado a um tempo, Senhor, de estar enraizados, Deus, na Tua palavra, Senhor. Não ser movidos por sentimentos, por arrepios, Senhor, por ventos, Deus, mas ser movidos por Ti, Jesus. E mesmo que se o Senhor não quiser que a gente se mova, então que a gente fique parado, Senhor, mas que a gente tenha essa direção e a gente siga nela, Deus. Eu oro, Senhor, e nós reconhecemos, Deus, que sem Ti nós não somos nada, Pai. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que pelas nossas forças, Deus, a gente não consegue fazer uma coisa boa, Senhor, verdadeiramente, Senhor. Até os nossos atos de bondade, Senhor, muitas vezes são para que a gente tenha o nosso ego afagado, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor, porque a pior coisa que o Senhor poderia ser para nós é justo, Deus. Porque se o Senhor fosse nos dar a justiça pelos nossos pecados, então a gente iria para o inferno. Mas o Senhor derrama essa graça, Senhor, sobre nós, Deus. O Deus, Senhor, que estica as mãos para nos ajudar, Senhor, que sabe quando a gente está lá embaixo, Senhor, que sabe quando a gente falha, Senhor, quando a gente tem essa direção, Senhor, e a gente teima, Senhor, em pegar os nossos desvios, Deus. Tu és o Deus que nos traz para perto, Senhor.
Salmos diz que o Senhor é o Deus que treina as nossas mãos para a batalha. O Senhor não só nos manda para a batalha, mas o Senhor treina as nossas mãos para a batalha. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e eu peço isso, Senhor, pela tua igreja, Senhor, por nós, Deus. Nos ensina, Senhor, a caminhar com retidão, Senhor, não só nos nossos esforços de fazer fazer, Senhor, tintim, por religiosidade, Senhor, mas por amor a Ti, Jesus. Nos ensina, Senhor, a verdadeiramente tomar decisão, Senhor, de abrir mão, Senhor, de algo que para nós é mais fácil, de algo que para nós é confortável, porque isso não é obedecer a Ti, Jesus. Tua palavra diz, Pai, que aquele homem que achou, o reino dos céus é como um tesouro que estava escondido, e o homem foi, achou e vendeu tudo para conquistar aquilo, Senhor. O reino do céu é um tesouro que custou tudo para um homem conquistar, Senhor. Eu oro, Senhor, coloque em nós, Senhor, esse desejo, Senhor, de saber que aquilo que o Senhor tem para nós é tão precioso que a gente está disposto a abrir mão, Senhor, dos nossos desvios, Senhor. Abrir mão, Senhor, do que para a gente é confortável, Senhor, para que a gente possa viver uma vida reta e justa, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor acha que é reto e justo, Senhor. Não de acordo com aquilo que a gente pensa, com a nossa opinião ou com o que o mundo diz, Pai. Coloque em nós, Senhor, corações quebrantados, Deus, que desejam conhecer a Ti, Senhor, e não só conhecer a Ti em como a gente acha que é conhecer a Ti, Senhor, mas conhecer a Ti como o Senhor deseja ser conhecido, Senhor. Amar a Ti como o Senhor deseja ser amado, Jesus. Nos coloque em nós, Senhor, maturidade, Senhor, de mesmo que a gente muitas vezes não sinta, Senhor, que a gente venha tomar a decisão de Te amar todos os dias, Senhor. De ter um propósito, um foco, Senhor, e seguir. E em nome do Senhor Jesus, Pai, pegar nas Tuas mãos, Senhor, e aceitar a Tua direção, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos erros, Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, porque muitas vezes a gente não erra tentando acertar, Jesus. Muitas vezes a gente só se joga pro pecado, muitas vezes a gente só se joga para a desobediência e a gente fica esperando que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sorte a nossa que o Senhor é misericordioso e o Senhor não muda. Pai, o Senhor também é justo, Pai. Se nós ouvimos a Tua palavra, Pai, em tempo de nos arrepender, Senhor, então que a gente se arrependa, Senhor Jesus. Que a gente não venha ser que nem o povo de Israel, Senhor, que Jesus disse para eles, se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que vocês ouviram, tivesse visto o milagre que vocês viam, eles se arrependeriam e me seguiriam. Que a gente não venha ser, Senhor, muitas vezes como aquele povo, Pai, que a Tua palavra diz que vai ter mais misericórdia sobre Sodoma e Gomorra do que esse povo, Senhor, que ouviu uma direção e não seguiu, Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa palavra não venha cair, Senhor, sobre nós com peso, Pai. Mas a Tua palavra também diz, Senhor, que da mesma forma que é estreita a porta que nós temos, que o Senhor quer que a gente passe, o Senhor também diz que esse fardo é leve, Jesus. O Senhor nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, o ajudador, o consolador, que nos ensina a caminhar, Jesus. Que nos faz alegres em obedecer, Senhor. Que nos faz alegres, Deus, nas Tuas palavras, Jesus. Que nos faz que verdadeiramente a nossa alegria, Senhor, venha a ser a Tua lei, Senhor. As Tuas palavras, Senhor. Verdadeiramente o amor do nosso coração, Senhor, venha a ser pelo Teu caráter, Senhor, e pela Sua direção, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cativa o nosso coração, Senhor, para que todo o amor, Senhor, pelo mundo venha cair por terra, Jesus. Toda a fascinação por aquilo que o mundo tem para oferecer, Senhor, que venha cair por terra, Jesus. Que a gente venha seguir a Ti, Senhor, reto, Senhor. Virtuosos, Deus, constantes em fazer o bem, Senhor, mesmo que nos doa, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que essas dores de agora, Senhor, são para que a gente conquiste, Senhor, a vida eterna, não pelos nossos atos, Deus, mas somente pela Tua graça e misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, a viver para Ti e contigo, Pai. Não queremos só Te dar as obras, Senhor, das nossas mãos, Senhor, mas queremos Te dar a nossa obediência e o nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Amém.